Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma videoaula de Cirúrgica 2. Estamos aqui hoje para falarmos dos cuidados com o paciente no pós-operatório. E nós sabemos que esse pós-operatório, para ele acontecer de forma adequada, de forma eficaz, nós temos que ter duas situações anteriores a ele, ao pós-operatório, que são de extrema importância para a recuperação desse paciente, que é o pré-operatório, tem que ter sido feito devidamente correto, né? Com todas as situações dentro do aceitável, né? Jejum, tricotomia, o checklist, tudo, absolutamente tudo. E o intraoperatório, que é o momento da cirurgia em si, tem que ter sido dentro dos padrões aceitáveis, inclusive ausência de intercorrências, né? A não ocorrência de intercorrências. Bom, e para que esse pós-operatório seja eficaz, nós temos todas essas situações esperáveis. E esse pós-operatório, ele se subdivide em pós-operatório imediato, pós-operatório mediato e o tardio. Então, vamos colocar melhor essas situações em termos mais práticos, em conceitos, tá? Pós-operatório é toda e qualquer situação que se inicia a partir da saída do paciente da sala de operação até a sua total recuperação, que esta pode ser ainda no hospital ou em sua residência após alta melhorada, ok? E ele se divide em imediato, que são as primeiras 24 horas da cirurgia, logo após o ato cirúrgico, tá? Ele se inicia imediatamente após a retirada do paciente da maca cirúrgica para a sala de recuperação pós-anestésica até o dia posterior, que vai estar completando 24 horas, tá certo? O pós-operatório mediato é após as 24 horas desse paciente até o sétimo dia, e o tardio após 7 dias ou após a alta do seu paciente, que pode ser da equipe cirúrgica ou para casa, tá? Esse paciente pode receber alta da equipe cirúrgica e continuar internado com a equipe da clínica médica, mas ele ainda vai estar no pós-operatório tardio, ou ele pode estar sendo encaminhado para casa por melhora, alta por melhora, tá certo? E os objetivos do pós-operatório, dentre eles, nós temos identificar, prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tais como dor, laringite pós-intubação traqueal, náuseas, vômitos, retenção urinária, flebite pós-venóclises, entre outros, né, com a finalidade de reestabelecer a melhora do paciente, restabelecer o equilíbrio desses sistemas para que essas alterações não aconteçam nos mesmos, ok? Bom, existem algumas situações adequadas para a gente observar esse paciente. Depois que esse paciente termina a cirurgia, ele vai para a SRPA, ou sala de recuperação pós-anestésica, tá? Que é logo após as primeiras 24 horas. E esse paciente exige a atenção da equipe multidisciplinar. Que equipe multidisciplinar? A equipe que está dentro do centro cirúrgico, ok? Ainda na SRPA. Ele precisa ser acompanhado integralmente após a anestesia, ok? E ele tem algumas situações para serem observadas. Como é que eu vou
observar esse paciente para liberá-lo da sala de recuperação pós-anestésica. Em geral, eu tenho que avaliar algumas situações. E as situações são as seguintes: eu tenho que tomar algumas medidas para que eu possa determinar a aptidão desse paciente na alta da SRPA para sair do seu pós-operatório imediato. Eu tenho que observar se tem ausência de sangramento e a retenção urinária, obviamente, né? A manutenção da dor e se ela está sob controle ou não. Esse paciente não pode sair de uma sala de recuperação pós-anestésica sentindo dor, tá? Se ele tem a presença de atividade muscular e sensibilidade cutânea preservada, se ele tem ausência de náuseas e vômitos, se ele responde bem a estas situações, né? Se a pressão arterial está estável, se a função respiratória está adequada, o nível de saturação de oxigênio adequado em comparação ao do valor basal, movimentos espontâneos ou sob comandos e o nível de consciência. Para isso, nós iremos utilizar uma tabelinha chamada a tabela de Aldrich e Krulik, o índice de Aldrich e Krulik, mas disso aí eu falarei mais adiante. E também tenho que manusear esse paciente com movimentos mais firmes e lentos, pois a mudança brusca e repentina de decúbito pode alterar a pressão arterial desse paciente para mais, tá certo? Ao retirar um paciente principalmente da posição ginecológica ou litotômica, que é aquela que o paciente fica com as pernas dobradas sobre a perneira, e que aí ela é utilizada não somente para cirurgias ginecológicas, mas também para algumas cirurgias ortopédicas, eu tenho que ter cuidado de descer essas pernas uma de cada vez, alternadamente, a fim de prevenir o retorno, o afluxo rápido de sangue para os membros inferiores, evitando assim a queda de pressão arterial, ok? Eu devo manter a cabeça voltada para um dos lados quando o paciente permanecer em decúbito dorsal, e assim eu vou estar tentando ou fazendo de tudo para prevenir e evitar a broncoaspiração, que ele engula, que ele degluta o próprio vômito, caso o vômito venha a acontecer. Observar o posicionamento correto das infusões e das drenagens. Tudo isso é de extrema importância para esse paciente, ok? E como deve ser a assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica? O período de recuperação anestésica é considerado crítico, pois o paciente encontra-se muitas vezes inconsciente, entorpecido e com diminuição dos reflexos protetores. Ele está entregue em suas mãos, aos seus cuidados, ok? Seja você enfermeiro, técnico de enfermagem, anestesista, cirurgião, instrumentador, ele está entregue aos cuidados de outrem, ok? A enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada paciente, desde a admissão até a alta da unidade, prestando também informação aos familiares que aguardam notícias. Extremamente importante. Parece uma situação corriqueira e boba, mas não pode ser mecanizada. Por que não pode ser mecanizada? Porque seu José das Couves não sente a mesma coisa que seu José do Patrocínio após um procedimento anestésico, após passar por um procedimento cirúrgico. Por isso, a atenção tem que ser individualizada. Eu sou um indivíduo, Marielle é outro indivíduo, enfim, né? Todos vocês, Mônica é outro indivíduo, Sirlene é outro indivíduo, nós somos indivíduos, tá? Nós temos personalidades individuais, funções orgânicas individuais. Então, nós temos que ter a atenção
voltada para as nossas funções orgânicas especificamente e não generalizada, ok? Vigilância constante até a sua completa recuperação. Estabilidade hemodinâmica. O que é exatamente a estabilidade hemodinâmica? É aquilo que eu falei anteriormente. Observar se o paciente não está sangrando, se ele não está tendo nenhuma hemorragia. Amplitude respiratória normalizadas. Toda sala de SRPA tem que ter pelo menos um monitor cardíaco e toda sala de RPA tem que ter por obrigatoriedade, se não tiver mais de uma sala, mais de um monitor cardíaco, um oxímetro de pulso, para que eu possa acompanhar a saturação desse paciente, ok? Que tá aí, ó. Ele tem que estar com uma amplitude respiratória normalizada para que os limites de saturação de oxigênio estejam normais, tá certo? Estabilidade da temperatura corporal, ele não pode estar nem hipo e nem hipertérmico. Tem que estar consciente, tá? É uma das exigências na hora de você fazer a avaliação para a alta desse paciente da SRPA para o seu setor de origem. É uma das exigências que ele esteja em pleno estado de consciência, respondendo a estímulos verbais, ok? Avaliação básica do pós-operatório no pós-operatório imediato. Avaliar a permeabilidade da via aérea e tomar providências necessárias. Avaliar a presença de rouquidão, estridor, sibilos ou diminuição do murmúrio vesicular. Você vai lá, vai ver, vai olhar para o paciente está com dificuldade respiratória, ou o paciente está com muito na boca ou na garganta, esse paciente, com certeza, se ele foi intubado e depois extubado, ele está com muita secreção nas vias aéreas superiores. O que fazer? Administrar oxigênio umidificado através da cânula nasal ou máscara facial, tá? Catéter de O2 nasal ou a máscara que pega nariz e boca, ok? Registrar os sinais vitais que são pressão arterial, frequência cardíaca, força e ritmo cardíaco, frequência e profundidade das respirações, saturação do oxigênio, coloração da pele e temperatura. Avaliar a condição do local da cirurgia, avaliar o nível de consciência. Professora, nós já vimos isso no semestre passado. Sim, nós vimos, superficialmente. Agora nós estamos vendo um pouco mais profundamente, ok? Eis aí a linda e maravilhosa escala de Aldrich e Krulik, que vocês já conhecem. Podem até não se lembrar, mas já conhecem. Tem o score, tá? O score é a numeração que está à sua direita do vídeo. 210, 210, 210, 210, 210, 210. Tem que ser feita a somatória depois desse score, tá? Depois de você avaliar como é que esse paciente está, ok? Você tem que deixar esse paciente o mais próximo possível do normal. Bom, quem foi esse Aldrich e Krulik e por que desse Aldrich e Krulik? A escala de Aldrich e Krulik é utilizada para avaliar a aptidão do paciente para a alta da SRPA, para sair da SRPA. E quando nós fazemos esta avaliação, quem faz, professora? Quem está responsável pela sala de recuperação pós-anestésica, juntamente com o anestesista ou anestesiologista, ok? E como é que a gente faz? Nós vamos avaliar esta tabela para dizer a aptidão do estado clínico do paciente com relação a tudo que nós precisamos. Atividade, respiração, circulação, consciência, saturação. E quem foi que criou essa tabela? Foram duas pessoas,
de sobrenome Aldrich e Krulik, em 1953, que criou, né, esta tabela. Eles eram 2 anestesiologistas e eles criaram esta tabela para avaliar o Apgar. E uma das mulheres, uma das pessoas que criaram o Apgar do RN foi Virginia Apgar. E aí, a partir da escala de Aldrich e Krulik, eles acabaram adotando esta escala para todos as idades e tamanho, obviamente, melhorando para o adulto. Em 1953, Virginia Apgar fez a tabela de Apgar, né? A tabela de Apgar, que veio a se tornar a escala de Aldrich e Krulik em 1970. Tá? Não tem muito tempo. Eles fizeram um sistema verbal e numérico da avaliação pós-anestésica para que nós pudéssemos conseguir coletar dados com critério definido, realizado pela equipe de enfermagem, e esses critérios são passados para o anestesiologista para que ele possa liberar o paciente da sala de recuperação pós-anestésica. Em 1995, esta escala foi submetida à revisão e à atualização. Aí que nós chegamos a este ponto final que nós estamos vendo na tela aí, tá? Com avaliação da atividade motora, respiratória, circulatória e de consciência, né, a neurológica, tá? Com pontuação que varia de 0 a 2 pontos, ok? Vamos entender o que exatamente é esta escala toda. Vamos lá. Se o paciente é capaz de mover 4 membros involuntariamente ou sob comando, ele ganha nota 2, né, um score 2. Se ele é capaz de mover apenas 2 membros voluntariamente ou sob comando, ele ganha o score 1. Se ele é incapaz de mover os membros voluntariamente ou sob comando, score 0. Isso na atividade motora, ok, pessoal? Atividade motora. Na respiração, se ele é capaz de respirar profundamente ou tossir livremente, sozinho, ele ganha o score 2. Se ele tem dispneia ou limitação da respiração, ele ganha o score 1. Se ele tem apneia, e eu espero em Deus que ele ainda não esteja morto, ele ganha score 0. Na circulação, PA de 20% do nível pré-anestésico a 20% antes da pré-anestesia, ele ganha score 2. PA, pressão arterial, de 20 a 49% do nível pré-anestésico, ele ganha score 1. E o PA, uma pressão arterial com um nível de 50% do pré-anestésico, ele ganha o score 0, ok? Esse paciente, e aí a gente está falando acima do nível, tá? Quando ele tiver com 50% igual, abaixo de 50%, se ele tiver com nível abaixo de 20% antes da pré-anestesia, score 2. De 20 a 49% abaixo antes da pré-anestesia, score 1. 20 ou 40% abaixo, 50% abaixo, menos da metade de antes do período pré-anestésico, é score 0. Ele está muito hipotenso, ok? Nível de consciência. Se lúcido, orientado no tempo e no espaço e desperta se solicitado, e se não responde. Lúcido, orientado no tempo e no espaço, ele ganha 2. Desperta-se solicitado, ele ganha 1. Se não responde, ele ganha 0. Saturação.
Se esse paciente é capaz de manter a saturação de O2 maior que 92%, respirando em ar ambiente, ele ganha o score 2. Se ele necessita de oxigênio para manter a saturação de O2 maior que 90%, isso nós vamos precisar de um oxímetro de pulso para medir essa saturação, ele ganha o score 1. Se a saturação desse indivíduo é menor que 90% e ele depende de oxigênio suplementar, ou seja, de oferta de oxigênio, o score dele será 0. Professora, como é que eu faço essas contas? Você faz essas contas da seguinte forma. Você vai precisar fazer todo esse questionário aí e depois você vai ter os resultados. Se o resultado for 0 de um paciente, condição clínica de maior gravidade, ou seja, esse paciente não pode ser liberado e o anestesiologista, juntamente com o cirurgião e a equipe de enfermagem, deverá descobrir por que esse paciente não foi liberado da sala de recuperação pós-anestésica. Se ele ganha o score 1, a condição clínica dele ainda requer cuidados, ainda é intermediária. Se ele ganha o score 2, a condição clínica dele é adequada. Ele pode receber alta da sala de recuperação pós-anestésica, ok? Bom, e aí? Depois de ter feito tudo isso, o paciente já teve alta, já foi para a clínica de origem, porque você já fez o score dele, já sabe como é que ele está. O que você vai fazer com este paciente? Aí sim, já na sala, né? Antes de você, ou no momento em que você acabou de fazer a sua avaliação dos scores com a escala de Aldrich e Krulik, você vai se certificar de que ele tem uma boa manutenção da hemostasia orgânica. Se os parâmetros das funções orgânicas estão ok, se não estiverem, você vai promover, tá? Se tem monitorização dos sinais vitais, respiração, circulação metabólica, sensorial e excretora, se tudo isso está funcionando, se ele está urinando direitinho, se não está tendo hemorragia, se ele não está tendo uma cialorreia intensa, uma sudorese intensa, ok, tudo isso. Manutenção das vias aéreas, você tem que manter esse paciente em bom estado hemostático, ok? Aspiração traqueal, caso necessário, ambu ou ventilador mecânico ou artificial, caso necessário. Hiperextensão do pescoço, se não houver contraindicação, e um bom posicionamento no leito, posicionar direito esse paciente no leito. Isso pode ser ainda na sala, deve ser ainda na sala de recuperação pós-anestésica e deve ser depois também, quando esse paciente retornar para o seu setor de origem, para a sua ala de internação. Controle do equilíbrio hemodinâmico. Você vai ter que monitorizar continuamente a atividade elétrica do coração, monitorizar pressão arterial, pressão venosa central, que é a PVC, isso aí é um enfermeiro que faz, investigar e observar criteriosamente sinais de sangramento, né, na cirurgia ou por algum lugar. Controle do balanço hídrico, você vai ter que fazer esse controle do balanço hídrico e se dá da seguinte forma: controle da dor e promoção de conforto, posicionamento adequado no leito e administração de analgésicos. Já no imediato, que são as primeiras, após as primeiras 24 horas do ato cirúrgico, ele já vai estar na clínica médica, na clínica de observação cirúrgica, né? Você vai ter que observar se o paciente está com mais ou menos dor, tá? Se tem uma menor intensidade para dor. Promover a deambulação desse paciente precoce, caso seja possível. Higiene após a cirurgia. Realizar o curativo após o banho.
E já o pós-operatório tardio é mais complicado de você identificar. Por que ele é mais complicado de identificar? Porque o pós-operatório tardio, ele depende de algumas situações inerentes ao estado do paciente, tá? Ele vai se relacionar principalmente com desaparecimento dos achados clínicos, e aí eu tô falando de dor, mal-estar, estabilidade dos sistemas orgânicos, né, como sangramento, a respiração, a pressão arterial, entre outras situações. A evolução da cicatrização do processo cirúrgico, né, da cicatriz cirúrgica em si. As ações de enfermagem vão se basear nas manifestações do paciente após a cirurgia. Ele vai dizer se está com dor, se está com frio, se está tremendo, você vai observar se está tremendo demais, com sudorese, enfim. E você vai ter que fazer para esse paciente as orientações do autocuidado. Bom, hoje nós vamos parar em pós-operatório. Na próxima aula nós iremos começar a falar das complicações de cada sistema, das complicações que podem porventura existir em cada sistema pós-operatório. Desejo a vocês uma tarde maravilhosa, uma noite cheia de disponibilidade para estudar, e que vocês continuem se lembrando que, embora nós não estejamos próximos, nós não estejamos frente a frente, comungando da mesma atitude dentro de sala de aula, nós estamos comungando da mesma, e se não estamos, devemos estar comungando da mesma atitude em nossas casas, nos cuidando, cuidando dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, dos nossos pais. E espero que vocês estejam estudando, espero que eu esteja sendo útil e que eu esteja sendo clara em minhas aulas. Espero que vocês estejam preparados para a nossa primeira provinha, porque ela há de vir, tá? E não está longe, está mais próximo do que vocês imaginam, com fé em Deus. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor, e tenham um bom final de estudo. Beijos no coração de cada um.